Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Estamos com o resumo da semana e começamos aqui a nossa conversa pelo tarifaço. As bolsas hoje continuam uma loucura e isso deve se estender aí para os próximos dias. Já tem alguns países retaliando, outros discutindo o que vão fazer. Aqui no Brasil tem gente falando que pode ser uma oportunidade para nós. E tem muita gente falando, apostando agências, especialistas numa recessão global. Já dá para a gente saber o impacto dessa medida, Vera? Olha, Débora, eu acho que ainda é cedo, mas é isso. Bancos como JP Morgan começam a apostar pesadamente numa recessão global. Antes estava em 40% a probabilidade de haver uma recessão global pelo levantamento desse banco, e isso aumentou para 60%, ou seja, aumentou bastante depois que o Trump anunciou as tarifas, que ele chama de recíprocas, contra 60 países, e provocou essa corrida aí de olho por olho e dente por dente. A China anunciou a sua retaliação também contra tarifando os produtos norte-americanos em 34%, mesmo índice que o Trump anunciou para o país, e a gente está só começando a ver as consequências disso. A Bolsa no mundo ampliando perdas, nos Estados Unidos a maior queda da Bolsa desde a pandemia, e a previsão de que o Fed, o Banco Central norte-americano, vai ter de cortar os juros para tentar dar alguma amenizada nas consequências dessa medida drástica adotada pelo governo norte-americano. Aliás, o Trump anunciou a tarifa e imediatamente já iniciou uma grande pressão sobre o Banco Central para que corte os juros, mas vai ter de acontecer mesmo. Diferente daqui, que o presidente faz uma pressão que não surte efeito, porque dentro da normalidade se espera que os bancos centrais não sigam nenhum tipo de pressão do governo federal. Lá, isso vai acabar revertendo, sim, em pelo menos 4 quedas de juro, segundo as previsões, porque o Banco Central sabe que vai ter de agir para amenizar o risco trazido pela medida. Então, é tudo de ponta cabeça, o mundo olhando como vai reagir a isso, o petróleo despencando, o preço do petróleo caiu mais de 10%, e ninguém sabe direito onde isso vai parar e que tipo de consequências a mais vai ter. Já é esperado uma grande inflação nos Estados Unidos, mas enquanto isso o Trump segue bravateando, dizendo que vai ser um período áureo para os Estados Unidos, vai ser um período da volta da riqueza, que vai ser maravilhoso, etc. E, por outro lado, ameaçando atenuar algumas coisas, mas ainda não se sabe qual vai ser o recuo, para quais países, se vai ser linear, se vai ser diferente caso a caso. Então, uma dose enorme de incerteza. E para o Brasil, hein, Vera, já está claro qual vai ser o reflexo dessa tarifa imposta pelos Estados Unidos? Você acha que a resposta brasileira está adequada e à altura do tamanho do problema? Carol, também aqui ainda não dá para saber das consequências, porque é isso, a Débora falou no início do Viva Voz, da possibilidade de alguma maneira, alguns setores tentarem obter benefícios da loucura global que vai ser, da crise nas cadeias de suprimentos, na necessidade que todos os blocos econômicos e todos os países vão ter de tentar driblar essa dificuldade de exportar para os Estados Unidos. Então, isso pode abrir outros mercados, pode abrir outras oportunidades, mas, por enquanto, aqui também o pessimismo se alastrou. Então, a Bovespa fechou com uma queda gigantesca de mais de 3%, o dólar subiu 3,65% só hoje, voltou a um patamar de 5,83%. Muita gente acreditando que essa desvalorização do real ainda não chegou ao seu máximo, portanto, a gente pode voltar àqueles patamares de $6 a 6 na semana que vem. E o governo cauteloso até agora. O Lula falou ali num tom altivo,
duro, mas ainda não anunciou toda a reação brasileira. Ainda isso está sendo estudado em várias frentes, tanto na diplomacia quanto na equipe econômica, para entender se vale a pena. O Brasil não tem o mesmo poderio da China, não dá para chegar e revidar na mesma moeda, na mesma hora, e cantar de galo para cima dos Estados Unidos. A gente depende mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem do Brasil. Então, a cautela ainda sendo a palavra de ordem na reação brasileira, mas contando com a possibilidade de sim reagir, se entender que é o caso. Então, o Congresso, nesta semana, aprovou a proposta que dá ao governo a possibilidade de estabelecer medidas recíprocas para blocos ou países que impuserem restrições às exportações brasileiras, sejam essas restrições de natureza tarifária, como é agora, ou de natureza, por exemplo, de origem de produto ou de condições para cultivo desse produto, como, por exemplo, de área desmatada, etc. Então, esse instrumento legal também vai ser importante na hora que o Brasil fechar ali qual vai ser a sua resposta. Então, eu acho que o país está fazendo o certo, está olhando, esperando a medida decantar, vendo o que vai ter em termos de recuo, vendo as possibilidades que se abrem em termos de driblar essa medida, mas até aqui muito no tom correto. Vera, e tem notícia ruim vindo de todo lado, né? Se não bastasse ter de lidar com essa questão do tarifaço, o governo federal também teve de lidar com más notícias relativas à pesquisa Quest, que trouxe aí uma piora considerável para o governo do ponto de vista da popularidade, que já tem um bom tempo o governo está tentando combater e não consegue. Como é que tem sido feita essa análise? O que dá para dizer da reação que o governo teve até aqui? O que deve fazer, né? Aí no curto prazo? Pois é, Débora, uma rejeição de 56%, né? Reprovação ao presidente Lula, contra uma aprovação de apenas 41%, é um novo patamar inédito. A gente vem de recordes aí sucessivos à medida em que cada pesquisa é anunciada, e a gente está falando da série histórica da Quest, que é um dos institutos que mais tem feito pesquisas e pesquisas mais regulares, e também com outras notícias muito ruins, né? Essa impopularidade disseminada em todo o país, praticamente, mesmo no Nordeste, que sempre foi o reduto, flanco de resistência do PT e do Lula, entre as mulheres que deram a vitória ao presidente em 2022, muito forte rejeição entre jovens, praticamente uma repulsa entre o eleitorado evangélico, porque chegou a quase 70% o número de evangélicos que dizem rejeitar o Lula e o seu governo. Então, notícias ruins em todos os frontes. Também um ceticismo grande quanto à questão da economia e uma indiferença, para não dizer repúdio, às políticas públicas adotadas pelo governo. Então, é um quadro de difícil enfrentamento, que não é só com medidas de marketing que parece possível de você reverter. Então, o governo, isso acabou sendo uma coincidência, porque já estava previsto para acontecer ontem, fez o balanço dos seus 2 anos, com ali um estardalhaço, o Lula apareceu cercado da Janja, de todos os ministros, dos líderes, lançou filmes ali e procurou atrair pessoas que são beneficiadas pelas políticas públicas para o Palácio, para darem depoimentos. Parecia até um pouco, o formato me lembrou um pouco de culto de igreja evangélica, quando as pessoas vão lá dar o seu testemunho de como elas foram atingidas pela graça e um milagre se fez na vida delas. Então, eu acho que também pode ser uma tentativa de buscar uma linguagem para começar a falar com esse eleitor evangélico, com esse empreendedor, com esse eleitor que está buscando aí progredir e vencer na vida, prosperar, né, para usar a palavra que foi muito usada pelo Pablo Marçal e que também é usada pelos evangélicos nessa ideia aí de uma nova teologia da prosperidade. Então, tudo isso me parece insuficiente para enfrentar um problema de tal gravidade, principalmente porque as medidas mais vistosas do governo, aquelas que envolvem maiores cifras, só vão ter um impacto daqui a 1 ano ou mais, como a do imposto de renda, por exemplo.
Mesmo a do crédito consignado também tem ali algum poder de fogo imediato, mas o resultado desse filme você só vê ao longo prazo, ali ao final de uma temporada pelo menos. Então, não parece simples o governo fazer a melhora dessa situação do Lula, envolveria ter um maior apoio no Congresso, uma coisa que também ainda não está clara, se ele vai conseguir, e as medidas começarem a surtir um efeito mais prático. E como o cenário é de incerteza com essa situação da economia global, passa a não depender só dos esforços do governo, o sucesso do seu governo. Se quando dependia, o Lula muitas vezes patinou e não conseguiu ir em frente, agora que você tem um cenário global de incerteza, passa a depender menos dele. A gente não sabe se ele vai conseguir aproveitar em seu favor essa crise que o Donald Trump está deflagrando no mundo. Agora, Vera, no dia seguinte, essa pesquisa da Quest sobre a avaliação do governo, saiu uma outra pesquisa também do mesmo instituto sobre intenções de voto para 2026, em que o Lula aparece na frente em todos os cenários. Essa pesquisa foi considerada um alento pelo governo. Palácio está sendo excessivamente otimista ao analisar esse cenário? Está sendo, Carol, porque o Lula está ainda na frente, mas ele vem em queda, e é uma queda ali consistente, pelo menos desde o final do ano passado. Enquanto seus adversários ainda são muito desconhecidos nacionalmente, com exceção do Jair Bolsonaro, óbvio, e, no entanto, vem numa leve alta. Então, a gente vê aí um cenário que você pode supor que, à medida que esses nomes se consolidem e fiquem mais conhecidos nacionalmente, isso pode abalar essa vantagem tênue que o Lula ainda tem em todos os cenários de segundo turno, de acordo com a pesquisa da Quest. Então, é lógico que para o governo interessa repercutir e destacar o copo meio cheio, mas também no fronte eleitoral existem muitas razões para preocupação. A gente tem aquela pergunta na pesquisa a respeito de se os eleitores entendem que o presidente deveria disputar um novo mandato, e cada vez mais grande o contingente daqueles que acham que ele não deveria nem sequer ser candidato. Então, tem muitas incertezas no horizonte também das eleições, e o presidente se atrasou muito naquilo que ele disse que faria já no início do ano, que é costurar uma ampla coalizão em torno de si. Então, eu acho que também nessa pesquisa os motivos para alento, para alívio, não são tão grandes assim quanto quiseram fazer crer os aliados do presidente. Agora, na oposição, Vera, hoje teve o lançamento da pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência, com a ausência de caciques do União Brasil. E foi só esse lançamento, tá, gente? O Felipe Neto era ação de marketing, ele não se lançou. Mas a não gente lançou nem falou disso aqui, né? Que a gente ontem já não botou muita fé nessa exatamente. negócio. O tom já era bem esquisito. Era uma ação de marketing mesmo. Mas, voltando para o Caiado aqui, ele está numa corrida aí, tentando pegar o lugar de Bolsonaro? Agora é aquela corrida do ouro, né, Débora? Tem um lugar vago, é um lugar que tem ali o apoio de uma grande parcela da sociedade. A gente sabe que o Brasil está dividido, que a polarização é uma realidade, que em 2022 foi muito pequena a vantagem que o Lula teve sobre o Bolsonaro, e que, portanto, existe um contingente de eleitores conservadores, de direita, que está aí para ser conquistado, porque o Bolsonaro está inelegível. Isso dificilmente ou impossivelmente será revertido até o ano que vem, e existe a possibilidade extra dele estar até lá condenado e talvez até mesmo preso, cumprindo uma pena por uma condenação penal por tentativa de golpe de Estado e outros crimes correlatos. Então, é um trono vago e que interessa porque fala diretamente com uma parcela grande da população. Então, por isso, essa corrida do ouro. A gente sabe que o Caiado não tem o apoio do seu partido, mas foi aquele que largou na frente. Largar na frente também porque tem pouco a perder, ele já encerra o seu mandato no ano que vem, não quer ser candidato ao Senado, já foi senador por vários mandatos, diz não ter interesse de voltar ao Senado, então se lançou nesse voo solo praticamente. Tinha lá o ACM Neto, prefeito
de Salvador, que foram quase como uma obrigação de anfitriões ali, para receber o Caiado. Mas não que ninguém agora jogue suas fichas e aposte nessa candidatura. Eles estão deixando ele brincar de candidato enquanto veem o que vão fazer. Se vão fazer uma fusão ou uma federação com o PP, e aí criar um super partido capaz de ter um grande poder de fogo e de ser ali a noiva disputada pela esquerda e pela direita, e para isso interessaria não ter um candidato próprio. E o Ratinho Júnior também correndo por fora, comendo pelas beiradas, tentando obter o apoio do Bolsonaro, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, depois de 2 semanas de muita exposição ao lado do Bolsonaro, parece que preferiu se recolher um pouco e voltar a deixar ventilar aquela ideia de que ele não é candidato e de que ele vai ser candidato, na verdade, à reeleição ao governo de São Paulo, para ver se ele sai um pouco dos holofotes e se isso também deixa de atrair atenção para vários problemas que ele tem em casa, como a crise da segurança, que está muito grave, e a gente tem visto aí os índices de violência explodindo, de letalidade policial, de policiais matando inclusive crianças e adolescentes. Então tem aí um problema que ele não quer que comece a se nacionalizar agora, então por isso ele está tirando um pouquinho o pé e tirando um pouquinho o time de campo. Por fim, Vera, no Congresso tem aquele movimento, né, do presidente da Câmara de tentar segurar o PL da anistia e fazer andar a pauta econômica. Teve avanço significativo nesse sentido? Olha, por enquanto, se o Lula pode respirar aliviado com uma coisa, é com a atuação do Hugo Mota. Está parecendo um aliado disposto a ser firme, pelo menos nessa reta inicial. Então, ele segurou, de fato, o ímpeto do PL depois da semana passada, que tinha sido a semana em que o Bolsonaro virou réu. O PL veio com tudo, tentando pôr para votar esse PL da anistia e também fazendo propaganda das outras propostas que interessam, como aquela que muda o foro privilegiado, etc. Mas o presidente da Câmara resistiu, segurou e deu prioridade, por exemplo, à instalação da comissão que vai tratar do projeto da isenção do imposto de renda. Então, o recado que ele dá com isso eu não quero barulho, eu não quero marola, não quero saber de balbúrdia ideológica aqui na Câmara, eu quero me concentrar no que importa para o país, que são as matérias econômicas. E aí tem uma decisão que ele tomou, que foi a de dar a relatoria desse projeto para o seu antecessor, deputado Arthur Lira. Então, Arthur Lira faz a sua reentrée ali no papel, na planície, num papel bem de destaque, que é a relatoria do principal projeto legislativo deste ano. Ele vai ter muito destaque, vai aparecer muito, e ele é alguém muito importante para o governo, porque pode ser também decisivo para decidir o que o PP vai fazer na eleição. Então, as cartas estão todas na mesa, por enquanto o Hugo Mota dando sinais de que está disposto a ajudar o governo, mas a gente não sabe o que esses partidos do Centrão vão querer em troca para fazer isso e para fazer andar de verdade essa agenda econômica, que, olha só, a gente está no dia 4 de abril, até agora nada de relevante de verdade foi votado. Muito bem, trouxemos aqui o resumo dessa semana, muita coisa. Vamos cestar com o quê, Vera? Então, se a ideia é resumo da semana, também foi a semana em que voltou um clássico da TV brasileira, Vale Tudo, e todo mundo criando seus grupos de WhatsApp para acompanhar a novela, muita gente comparando a versão atual com a versão anterior. E uma das marcas, né, desse clássico da dramaturgia era a trilha sonora. Algumas músicas foram preservadas e outras foram mudadas. Tem muita gente chiando, inclusive, com as mudanças que foram feitas. Mas além da abertura Brasil, que a gente tocou recentemente, que foi mantida, também essa música do Caetano Veloso foi mantida, a do Gonzaguinha não. Então tem muita gente sentindo falta do Gonzaguinha e da Maria Bethânia. Então tá combinado, tudo combinado é quase nada e tal. Essas não tem, mas o Caetano tá lá, apareceu numa cena linda nas Cataratas do Iguaçu. Então a gente termina com isso aqui, vou soltar aí. Isso aqui, é um pouquinho de Brasil, iaiá, desse Brasil que canta e é feliz, feliz. Vocês conseguiram assistir? Claro, nosso assunto paralelo da semana, né, Carol? É isso. Claro, quando eu perco, eu vou lá no Globoplay assistir depois, imagina. Eu tô nessa também.
E vários grupos de WhatsApp comentando. Eu tô nessa também, gente. E hoje tem mais. Quarta-feira teve jogo, daí eu cheguei em casa, já tinha acabado. Aí tem que esperar 2 horas pra subir no Globoplay. Na verdade, subiu em menos tempo. 1h30 já tava lá disponível, deu pra assistir ainda. Então estamos todas em dia com a volta desse clássico. Até mais, gente. Salve Caetano, salve Ari Barroso. Valeu, Vera. Até segunda. Bom fim de semana. Valeu, gente. Até mais.